A paz do Senhor reinante. Meu nome é Pedro Alcântara e bem-vindo ao canal Reinar Brasil. Bom, esse canal aqui, ele tem um propósito de alcançar o povo de Deus, o povo que merece comer o melhor dessa terra, povo que merece e nasceu para governar. Eu tenho uns versículos aqui, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28, o Senhor diz que ele dá um mandamento para a gente, que a gente nasceu para governar. Empreender é governar. Quando eu fui CLT aos 12 anos de idade, e eu me vi que eu não tinha liberdade para ter horários, eu percebi que aquela falta de governo me fazia muito mal. Olha, eu, como proprietário, como industrial, eu já tive uma indústria gráfica com mais de 112 funcionários. Então, assim, eu já fui o primeiro a chegar, o último a sair, já dormi em empresas por dias, mas o propósito, ele gera em você um outro tipo de compromisso. Agora, ele é gerado por governo. Agora, você ter rotinas sem liberdade, isso não é governo. Então, eu fiquei 7 meses vivendo dentro uma, de uma rotina que não tinha governo. Aquilo ali, apesar de eu não conhecer a palavra de Deus, era contra a minha natureza. Eu não era feliz. E hoje eu vejo o Espírito Santo, ele ministra em mim, assim, que o ser humano ele não nasceu para esse tipo de modelo. Ele até poderia ser para esse tipo de modelo, se tiver um modelo com intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo ele precisaria de ter um propósito muito forte. Mas não, as pessoas elas trabalham por necessidade, não é por propósito. E naquele momento ali, que graças a Deus eu fui demitido depois de 7 meses. Ah, para vocês terem uma ideia, eu fui demitido e eu não saquei meu fundo de garantia, eu não entrei com um seguro-desemprego, que já naquela época tinha direito, eu não quis conhecer os benefícios daquele modelo de trabalho, não quis conhecer. Aí eu fui trabalhar como vendedor autônomo de brindes. Mas antes de trabalhar como vendedor autônomo de brindes, eu trabalhei como vendedor de anúncios de guia. Eu fui trabalhar no Brás, num guia cluster. Era um guia de anúncios de zonas concentradas de ramos, do mesmo ramo de comércio. Por exemplo, lá no Brás, em São Paulo, tem a zona cluster da Maria Marcolina, que é ramo de confecção. Lá também tem a zona cluster de calçado, na Rua Cavaleiro ali. E lá para cima, no Bresser, tem a zona cluster pano de prato, máquinas gráficas. E descendo para baixo, você tem, na região ali da Concórdia, zona cluster madeireira, zona cluster de brindes, peças, né, de brindes,
máquinas operatrizes, e lá na Santa Efigênia, onde eu também trabalhei, tem as eletroeletrônico, nós fizemos bolsa, enfim, eu trabalhei ali uns 6 meses com isso, e depois eu fui trabalhar com brindes personalizados, calendário, folhinhas. Eu demorei quase 2 meses para tirar o primeiro pedido de brindes. E eu não tinha ajuda de custo, não tinha vale transporte, não tinha nada. Era só comissão. Uma comissão muito boa. Era 15% de comissão. Então, assim, tudo que você for fazer, o senhor fala assim, tenha coragem, força e coragem, e vá. Porque, veja bem, nós estamos aqui conversando sobre uma luz elétrica. Esse camarada, ele tentou, eu não sei se foi 1.000 ou 10.000 vezes. Vamos supor que foi 1.000 vezes. É 1.000 vezes tentando. Ou seja, tem uma hora que a conta fecha. Então, eu estou aqui nesse primeiro vídeo para te falar. A conta fecha na hora que você fala. Fecha a conta. Pode fechar a conta. Se você falar que a conta vai fechar quando você está no vermelho, a conta vai fechar e você perdeu. Agora, se você manter a conta aberta, tentando, 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 amigo, você vai poder, como Thomas Edison falou para jornalista numa entrevista, mas, seu Thomas, vem cá, se o senhor tivesse ainda, né? Vamos supor que você não tivesse conseguido criar a luz elétrica. O que o senhor estaria fazendo hoje? Ele falou: olha, minha jovem, eu não estaria hoje aqui dando essa entrevista para a senhorita. Eu estaria hoje tentando fazer a luz elétrica ainda. Isso depois de décadas, gente. Isso é um reinante. É alguém que nasceu para governar, que não nasceu para ser governado. Você está entendendo? Então, esse primeiro vídeo aqui é conversa de reinante. Se você quiser participar dos próximos vídeos, se inscreva. Agora, se você acha que essa conversa não é para você, então nem se inscreva. Porque aqui a conversa é nesse nível para cima. É quem nasceu para governar. É quem ouve a palavra e pratica. É quem vive pela fé. E se não viveu até agora, vai começar a viver. Porque eu estou aqui para te ajudar. Reinar é rede de empreendedores e investidores. Está faltando grana para você começar? Vamos ter investidores. Negócios de alto impacto. O seu negócio vai ser um negócio de alto impacto. Do reino. Reinar, é isso. Eu sou o mentor. Eu sou o cara que passou por tudo que você vai passar. Aliás, você não vai passar porque eu vou facilitar a sua jornada. E o investidor, ele vai ter uma tecnologia, que é a inteligência artificial hoje, com a segunda onda. Viu, investidor? Você tem os seus recursos bem administrados, você vai poder acompanhar se o empreendedor ele está seguindo a cartilha, não misturando as contas, sendo uma pessoa diligente com os recursos que não é dele. Então, Renate, fica com a gente porque você tem uma missão. Você não vai só prosperar, você vai ser gigante, você vai tomar conta, você vai cuidar de uma grande oliveira.
sabe, suponhamos que você é um camarada que tem uma grande expertise, você é um pizzaiolo. Então, você vai ter uma pizzaria muito boa. Receba o seu chefe, os seus concorrentes, seus irmãos, seus futuros irmãos em Cristo. Isso. Eles vão passar uma crise. Nós vamos entrar numa crise. Nós somos os Josés do amanhã. Essa oliveira vai dar sombra para muita gente. Você vai dar sombra para eles. Eles vão se juntar a você. Vamos junto. Vamos reinar. Deixa eu compartilhar alguns versículos aqui. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações. Virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, versos 7 e 8. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, eles os acumulará. Mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Jó, capítulo 27, versos 16 e 17. Vai ouvindo essas promessas. As nações se encaminharão para a tua luz e os reis para o resplendor que nasceste. Levanta em redor dos olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verão e será radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão para ter contigo. Isaías, capítulo 60, versos 3 a 5. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e, quando saíres, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Êxodo, capítulo 3, verso 21 e 22. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Êxodo, capítulo 12, verso 35 e 36. Aleluia! O homem de bem deixe herança aos filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Aleluia. Provérbio, capítulo 13, verso 22. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes, capítulo 2, verso 26. E tem mais uns aqui, ó, sobre mentalidade. Primeiro, planejamento e estratégia. O sucesso, ele não ocorre por acaso, ele exige preparação e cálculo de riscos, tá? Então, esse verso de Provérbios, capítulo 21 e verso 5, traz essa mentalidade. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba na miséria.
A aplicação dele é para planejamento estratégico, isso que supera a pressa de executar sem direção. Lá em Lucas, no capítulo 14, verso 28, qual de vocês, Jesus traz esse verso, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se senta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, né? Ele está trazendo aqui a importância da viabilidade financeira e do orçamento antes de iniciar um novo projeto, né? Segundo, é sobre excelência e diligência. Eu gosto muito sobre esse tema. A qualidade do trabalho e a dedicação são formas de honrar a Deus e ganhar destaque no mercado. Isso é um ponto que vai ser muito observado na seleção dos reinantes, dos empreendedores. Provérbios, capítulo 22, 29, diz: Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido a serviço real, não trabalhará para a gente obscura. É um reinante, ele vai ser colocado como um empreendedor, né? Ele vai ser colocado na presença de reis. A competência técnica e a excelência abrem portas e elevam o nível dos seus clientes. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz: Tudo o que vier à sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Dê o seu melhor. Entregue o seu melhor em cada tarefa, independente do tamanho dela. É o que código. Provérbios capítulo 14, verso 23 diz: Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva a pobreza. A execução vale mais do que apenas a ideia ou o discurso. Terceiro, diversificação e gestão de risco. Isso é importantíssimo. Princípios sábios sobre não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você diversificar o seu risco, né? O, o investidor não pode investir tudo num empreendedor só, num Renan só. A gente tem que fazer uma diversificação ali do investimento dele. Mas vamos lá, vamos trazer aqui a luz da palavra. Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. Plante de manhã a sua semente, e à tarde não repouse a sua mão, pois você não sabe qual obra prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Mantenha-se ativo e diversifique seus investimentos ou linhas de receita. Ética e integridade nos negócios. Provérbios capítulo 11, verso 1. O Senhor repudia a balança desonesta, mas o peso exato lhe dá prazer. Com certeza. Provérbios 22, capítulo 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Amém. O brand pessoal e a confiança da marca vale mais que o lucro imediato. É, você tem que investir na imagem, né? Ó, quinto, propósito e dependência de Deus. Lembrar quem é a fonte da capacidade empreendedora. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, nós temos na palavra do Senhor: lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Né? Esse reconhecimento de que a habilidade de empreender é um dom divino faz total diferença. Provérbios capítulo 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que promessa.
Alinhar a visão da empresa com princípios espirituais traz clareza e sucesso. Agora, eu fiz um estudo também, assim, sobre governo, né? O senhor, ele traz a importância da gente governar. E aí eu comecei o nosso vídeo falando sobre governo. E o governo está muito ligado a empreender, né? Então vamos lá. Dependência é vista como uma forma de escravidão, tá? A Bíblia é clara: quem não possui seus próprios recursos acaba submisso a quem possui. Empreender é o caminho para sair dessa submissão. Hoje todos os meus irmãos são empreendedores e eu fiz questão de ajudá-los nessa conquista. O último que faltava era o caçula. E antes de eu concluir minha missão aqui no Nordeste, junto a uma empresa, ele, ele conquistou o, a, assim, empreendedorismo, né? Então, Provérbios 22, capítulo 7, diz: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha só, né? Você vê. Você nunca vai ver um rico, o dono, pedir emprestado para o funcionário, né? O funcionário está sempre devendo para o patrão. Onde está a chave? Se você depende 100% do salário de um chefe ou de empréstimos para viver, você perde a liberdade de governar seu próprio tempo e destino. O empreendedorismo é a ferramenta para quebrar esse ciclo. Provérbio capítulo 12, verso 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Olha que forte. Onde está a chave? A diligência, iniciativa, proatividade leva ao governo, liderança, posse. Quem se acomoda ou tem medo de agir acaba sendo comandado por outros. Mas por quê? Propósito. Se você tem um propósito, você encontra um propósito, se você é governante, é reinante, você tem proatividade, porque a vida é sua, você vai embora, entendeu? Você vai entender. Segundo, o salário paga as contas, o negócio deixa herança. Um dos argumentos mais fortes para empreender é a capacidade de deixar algo para as próximas gerações. O emprego raramente é herdado, o negócio sim. Provérbio, capítulo 13, verso 22. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Para os netos, gente. Eu sempre almejei deixar, que vai ficar. Na realidade, os negócios que eu montei, eu sempre pensei, quando eu pensava assim, nos funcionários, eu falava, gente, aqui vocês vão, os seus filhos vão trabalhar aqui, os seus netos vão trabalhar aqui. Eu sempre pensei em negócios assim para os filhos dos meus funcionários. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus, porque também a gente não consegue nada sozinho. Mas eu errei em muitas coisas. Hoje eu faria diferente. Hoje eu faria partnership, né? Na verdade, o modelo que vocês vão fazer, Renan, é um partnership. Depois vocês pesquisam. Eu vou fazer vídeo sobre esse assunto. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Onde está a chave?
para deixar herança para os netos, não só para os filhos. É preciso acumular capital e ativos, algo muito difícil de fazer apenas como funcionário. Isso exige a construção de um patrimônio e negócio que dure mais que uma vida. A ordem de multiplicar, parábola dos talentos. Tá, chute aqui. Vamos lá, parábola dos talentos. Jesus contou uma parábola que critica duramente quem busca apenas segurança e elogia quem corre risco para multiplicar. Olha só, Jesus conta uma parábola que critica duramente quem busca apenas segurança, né? Tá falando com alguém? E elogia quem corre risco para multiplicar. O, o irresponsável, né? Que corre risco para multiplicar, para construir. O importante é não fechar a conta e você também controlar riscos, né? Tem que controlar riscos, entendeu? Né? Tomar cuidado com quem você confia, com quem você empreende, etc, etc, etc. A gente vai conversar tudo isso durante esse tempo aí. Eu tenho muita coisa para compartilhar. Bom, vamos lá. Mateus, capítulo 25, verso 20 a 27. Resumo, tá? O Senhor elogiou os servos que investiram e duplicaram o dinheiro, que empreenderam, tá? Mas ao que guardou o dinheiro com medo de perder, ele disse: devias ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. E tirou o que ele tinha. Olha só, onde está a chave? O servo que teve medo de empreender foi chamado de mau e negligente. A mentalidade do reino é de multiplicação e risco calculado, não de apenas garantir um pouco com medo. Gente, eu tenho aqui, eu tenho uma foto, que eu estou lá em Carneiros, sem camiseta, com uma bermudinha e tal, e eu estou apontando assim para os coqueiros gigantes. Meu, aqueles coqueiros devem ter uns 20 metros. Os coqueiros, eles estão tão grandes, assim, que você vê que eles estão, assim, sabe, no máximo, assim, que eles puderam crescer. Aquela foto, eu tenho ela no meu celular, assim, sabe, na foto principal, assim. Aquela foto, ela mostra para mim o seguinte, tipo assim, que a natureza, ela não tem livre-arbítrio, ela tem o potencial divino. O ser humano, né, os animais, acho que são os únicos que têm o livre-arbítrio. E eu acho que o livre-arbítrio, ele é uma trava que Deus colocou na gente. Porque você pensa bem, tem ser humano, mano, tem ser humano que, que faz, o cara destrói por onde ele passa. Que eu falo assim, meu, se tivesse uns 10 desse na Terra, putz, ia acabar, ia acabar. Então tu imagina, assim, e até esses caras têm seus livre-arbítrios, assim, tipo, tem seus limites. Imagina se eles não tivessem, se eles tivessem todo o seu potencial destravado, tipo, usando ao máximo. Como que seria? Eu acho que caberia quantos seres humanos na Terra? Uns 1000, no máximo. Tá entendendo? Então, tipo assim, para caber tanta gente, bilhões e bilhões, como somos hoje, tem que ser assim mesmo, medíocres. Tá entendendo? Querendo vir para passear, para ser feliz, sabe? Para querer trabalhar cada vez menos,
paga cada vez menos no tomate, sabe? Acham tudo caro, entendeu? Ai, tão chato, né? Pois é. E então, eu acho que a gente pode muito mais. E chegou a hora da gente destravar isso tudo. Chegou a hora da gente destravar isso tudo. Mas vamos continuar aqui. Os patriarcas eram donos, mentalidade de proprietário. Abraão, Isaac, Jacó nunca foram funcionários no sentido moderno. Eles eram gestores de grandes rebanhos, postos e recursos. Gênesis, capítulo 26, versos 12 a 13, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua fortuna continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Olha a palavra do Senhor aí. Onde está a chave? Isaac não recebeu um salário por cavar poços para os filisteus. Ele cavou seus poços e plantou a sua lavoura. A bênção de 100 por um veio sobre ele, sobre o empreendimento dele. Quinto, trabalhar para o próprio sustento, autossuficiência. O apóstolo Paulo, embora missionário, fazia tendas. Ele empreendia, gente. Ele fazia tendas para não ser um peso, entre aspas, né? Porque na Bíblia está lá, ó, eu faço peso, tendas aqui para não ser um peso para vocês, para ninguém. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12, trabalhemos com as próprias mãos, a fim de que andemos decentemente aos olhos dos de fora e não dependam de ninguém. Glória a Deus. Onde está a chave? O objetivo do trabalho aqui é independência. Quando você empreende, você retira o teto de ganho que um patrão impõe e não depende da boa vontade de terceiros para o seu sustento. Resumo da visão bíblica: Deus criou o homem para dominar. Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia. Deus já bota lá. Você vai dominar, governar. Capítulo 1, verso 28. E não apenas para ser dominado. Quando você cria um negócio, você está exercendo esse domínio criativo, transformando recursos, servindo pessoas e gerando valor em vez de apenas vender suas horas para realizar o sonho de outras pessoas. O problema, meus irmãos, não é nem realizar os sonhos de outras pessoas boas, que de repente querem até abençoar você, né? Falar, olha, tem pessoas boas que, tipo assim, que você vai trabalhar e essa pessoa quer compartilhar, quer te pagar um bom salário, quer remunerar você, quer recompensar, quer reconhecer você. O problema é que a maioria não é assim. A maioria não é assim. O modelo não é assim, entendeu? Mas tem um modelo partnership, né? Tem um intraempreendedorismo. Mas a minha conversa não é com esse público. A minha conversa é com os reinantes. Com os reinantes. Os reinantes vão ter essa conversa com seus colaboradores. Era para ser um vídeo de 5 minutos, mas graças a Deus foi um vídeo desse tempo necessário. Glória a Deus. Não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram e
e me dá um alô no WhatsApp, fala aqui o que você achou, e vamos reinar.